A paz do Senhor, amados irmãos! Hoje nós entramos no dia 161 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Eclesiastes do capítulo 1 ao capítulo 3. O nosso tema, tudo é vaidade, exceto temer a Deus. Iniciamos então hoje o livro de Eclesiastes e é um livro muito bacana. O livro de Eclesiastes ou o pregador. Tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu. Em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A experiência do pregador. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e corre atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. A vaidade das riquezas, Eclesiastes 2. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura. Até descobri o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de água para com eles regar o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e corre atrás do vento,
e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo do que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e corre atrás do vento. A vaidade do trabalho. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tempo para tudo, Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano não conhece seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. O fim de seres humanos e animais. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio. Porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens,
Acontece com os animais, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltará para ver o que será depois dele? Glória a Deus. Palavras tremendas que acabamos de ler. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 3 e 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mateus 6 e 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Bênção de Deus. O nosso resumo diz: Salomão reflete sobre o sentido da vida e conclui que tudo é passageiro. Somente Deus dá propósito ao tempo e às obras humanas. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários o que toca o teu coração e também nas anotações se você tem a apostila. E na paz do Senhor, até amanhã.